Olá pessoal, tudo bem? Então aqui é o André. Lembrando, então, a gente entra agora num segundo bloco da disciplina, onde o objetivo central será estudar enzimas de forma geral, ou seja, como enzimas funcionam, aspectos de cinética, aspectos de regulação, qual a importância dessas moléculas no metabolismo e etc, tá bom? Vocês podem continuar para o tema de enzimas utilizando o livro da Anitta e do Bayardo como referência. Além disso, outros livros excelentes, por exemplo, o Leininger, que aborda esse tema com um pouco mais de detalhes, tá? Então, se vocês juntarem o que a gente discute nas videoaulas e o Bayardo, vocês já têm uma boa base para poder fazer a prova, tá? Coisas extras, se quiserem aprofundar em algum detalhe, eu recomendo o Leininger ou até o Strayer, né, que é outro livro de bioquímica, ok? Bom, lembrando então da proposta central da nossa disciplina, vamos tentar manter sempre o foco nessa proposta central, ou seja, vocês partiram de um proteoma de cupim, ou seja, vocês tinham lá um pool de proteínas, certo? Até que durante o bloco 1 vocês chegaram na produção de uma enzima alvo, certo? E a última coisa que vocês fizeram para esse alvo foi um gel, uma eletroforese, um gel de SDS, onde vocês viram lá a proteína alvo purificada. Ou seja, saímos de um pool de proteínas, chegamos a uma proteína purificada, que é o nosso alvo, que vocês vão ver que é uma beta-glicosidase. Tá? E a gente vai discutir isso na prática, qual a função dessa enzima. Agora vamos estudar enzimas de forma geral nesse momento, tá? Na prática, nós voltaremos para a nossa enzima alvo. Então, pessoal, isso aqui é um mapa metabólico humano, certo? Isso para vocês terem a ideia do quão complexo o metabolismo é. Nós temos diferentes vias metabólicas, vocês vão aprender isso em detalhes na Bioquímica 2, tá? No próximo semestre. E cada pontinho desse aqui representa um composto químico que é transformado num segundo composto químico. Outro exemplo, esse composto químico pode ser transformado neste composto químico. Ou seja, cada bolinha dessa aqui é um composto químico que se transforma em outro. Quem é responsável por essa transformação, gente? Enzimas. Então, essa é a maior justificativa de como enzimas são fundamentais para o metabolismo humano. Vocês vão perceber que todas, entre aspas, decisões metabólicas que uma célula toma passa pela regulação de alguma enzima, certo? Obviamente que tudo isso começa com um hormônio que dá uma resposta global para diferentes órgãos, mas uma vez que esse hormônio chega na célula-alvo, a partir daí as vias metabólicas são reguladas através de regulação de enzimas. Então é fundamental a gente entender como essas enzimas funcionam, certo? Então o objetivo, pessoal, do tema enzimas em geral, primeiro é entender como elas funcionam, então por isso que a base de termodinâmica foi importante. Eu vou repassar coisas rapidinho aqui nessa aula. Nós vamos aprender conceitos básicos de cinética enzimática, aí vamos fazer isso na prática para ficar mais claro. E por fim, como as enzimas podem ser reguladas, né? Que tem tudo a ver com a próxima bioquímica, que é o metabolismo. Então, pessoal, por definição, enzimas são proteínas altamente especializadas e são denominadas de catalisadores biológicos no sentido de diferenciá-las de catalisadores químicos, certo? Então, elas aceleram muito as reações químicas, elas funcionam em soluções aquosas em temperatura e pHs brandos, suaves. Poucos catalisadores químicos têm essa propriedade, ou seja, catálise química geralmente acontece em altas temperaturas, pHs extremos, alta pressão, etc. E além disso, enzimas têm um alto grau de especificidade. Isso quer dizer que ela reconhece a molécula a qual ela vai transformar, cujo nome é substrato, a gente vai voltar nisso. Então ela reconhece um substrato de maneira muito específica,
ao ponto que algumas enzimas só reconhecem um substrato. Ou seja, você pode misturar vários outros substratos naquele tubo de ensaio, que essa enzima só vai reconhecer um substrato. Isso é especificidade, certo? Então, existem várias definições de enzima, isso aqui é um resumo de várias delas, tá? Então, enzimas são um grupo de substâncias orgânicas, de natureza normalmente proteica, com atividade intra ou extracelular, que tem funções catalisadoras, catalisando reações químicas que, sem a sua presença, dificilmente aconteceriam. Tá? Então a gente vai discutir esses pontos. Parênteses, por que normalmente proteicas, pessoal? Porque alguns anos atrás, os pesquisadores descobriram RNAs com atividade catalítica, ou seja, RNAs que são enzimas e são chamadas de ribozimas. Por isso, natureza normalmente proteica, porque também pode ser um RNA, certo? Então, o que eu posso estudar a respeito de enzimas? Para isso, eu assumi uma reação enzimática como modelo aqui. Então, glicogênio é nosso principal estoque de carboidratos, né? Nós acumulamos glicogênio no fígado e no músculo esquelético. E o glicogênio nada mais é que um polissacarídeo composto por unidade de glicose, certo? Então, quando eu estou num exercício de alta intensidade, o glicogênio muscular é convertido em glicose e essa glicose entra numa via metabólica chamada glicólise, que vocês vão ver no próximo semestre, cujo objetivo dessa via toda, que tem 10 reações, aqui só tem uma, é formar ATP, gerar energia, certo? A primeira reação da glicólise é a fosforilação da glicose, formando glicose 6-fosfato, certo? Esse fosfato vem do ATP, por isso existe a conversão de ATP em ADP. E quem é responsável por essa conversão é uma enzima chamada hexoquinase no músculo esquelético ou glicoquinase no fígado, certo? São isoenzimas, são enzimas, portanto, que têm uma mesma função, mas elas têm nomes diferentes, por estarem em tecidos diferentes. Além disso, a hexoquinase ou a glicoquinase depende de magnésio para funcionar como cofator, certo? Então, olhando essa reação enzimática, glicose para glicose 6-fosfato, o que eu posso estudar? Eu posso verificar se o produto dessa reação, que é a glicose 6-fosfato, ela é um inibidor de hexoquinase, certo? Ou seja, eu vou adicionando concentrações crescentes desse produto e verifico se essa enzima está sendo inibida ou não. Faremos um experimento desse na prática. Posso ver se realmente esse magnésio é um cofator, ou seja, se eu tirar o magnésio da reação, ela continua? Ela para? Ainda depende de concentração específica de magnésio, então eu posso variar a concentração desse metal e verificar se essa enzima funciona melhor, pior ou nada muda. Hexoquinase e glicoquinase apresentam atividade semelhante com relação à glicose. Isso é cinética enzimática, ou seja, se eu aumentar a concentração de glicose, essa enzima funciona com maior ou menor velocidade, não muda nada, certo? Então, o quanto essa enzima, entre aspas, gosta do seu substrato, basicamente é o que a gente estuda em cinética, né? O quão específico esse substrato é para essa enzima A em comparação com a enzima B. Então, eu posso estudar várias coisas olhando apenas uma reação enzimática, certo? Bom, as enzimas são classificadas em 6 classes, basicamente, tá? Então, basicamente, em todos os livros texto, vocês vão encontrar essas 6 classes. Oxorredutases, transferases, hidrolases, é uma hidrólise, portanto, envolve água, liases, que adicionam duplas ligações, ou formam duplas ligações removendo alguns grupos desse composto químico, isomerases, ou seja, são transferências de grupo na mesma molécula, são isômeros, ligases,
onde ocorre a formação de ligações tipo carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigênio ou carbono-nitrogênio. Certo? Então, basicamente, essas 6 classes. Aqui 2 exemplos de reações e a gente vai definir a que classe essas 2 reações pertencem. Então, vamos lá. 2-fosfenolpiruvato dando 2-fosfoglicerato. Certo? Vejam que, lembrando, pessoal, da nomenclatura bioquímica, essa é uma reação reversível. Flechinha para os 2 lados, certo? Se eu tiver flechinha para um lado só, essa reação é irreversível, tá? Então, uma reação reversível catalisada pela enolase, certo? A gente está vendo que é uma desidratação daqui para lá, tá vendo? Saindo água. E eu acabo criando uma dupla ligação aqui. Como? Removendo algum grupo, no caso, a água, certo? Nessa outra reação, também reversível, eu tenho a conversão de glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato, pela fosfoglicoisomerase. Então, aqui já tem uma cola gigante, né? Que classe de enzima é essa e que classe de enzima é essa? Liase e, obviamente, isomerase, né? Lembrando, liase, então, ela pode criar uma dupla ligação ou remover uma dupla. Como que eu crio uma dupla? Retirando algum grupo, no caso a água. Se eu adicionar de novo essa água, eu elimino essa dupla ligação, uma liase, certo? Então, olhando substrato e produto, a gente pode, de certa forma, facilmente definir a qual das 6 classes essa enzima pertence. Como as enzimas funcionam, pessoal? Então, existe uma condição fundamental para a vida, certo? Então, o organismo ele tem que ser capaz de catalisar reações químicas eficiente e seletivamente. Desculpa. E sem essa catálise, numa velocidade alta, as reações químicas não poderiam ocorrer em uma escala de tempo útil. Assim, não poderiam sustentar a vida. Então, gente, isso define a grande importância da gente estudar enzimas. Ou seja, de novo, todas as decisões metabólicas da nossa célula passam pela regulação de alguma enzima. E vocês imaginam se nós não tivéssemos enzimas, o quanto essas reações químicas demorariam para acontecer. Então, é incompatível com a vida a ausência de enzimas, certo? Esse é um exemplo bem interessante. Olha só, sacarose, o açúcar de cozinha, na presença de oxigênio, ele é totalmente oxidado a CO2 e água. Mas, se vocês já experimentaram deixar um pacote de açúcar em casa aberto, será que desaparece? Deveria formar CO2, que é um gás, e água, certo? Vocês podem ter certeza que isso não vai acontecer. Apesar de ser um ΔG, zero linha, menor que zero, que é uma reação exergônica, ou seja, é uma reação espontânea, termodinamicamente falando. Agora, a velocidade dessa reação é muito lenta, certo? Então, uma coisa importantíssima que vocês precisam separar na cabeça. Ser termodinamicamente favorável não quer dizer que essa reação vá acontecer em alta velocidade. Ela tende a acontecer, mas a velocidade é um outro parâmetro, certo? Então, de novo, conversão de sacarose para CO2 e água é termodinamicamente favorável. Agora, a reação em si é muito lenta. Então, velocidade praticamente zero, certo? Se eu adicionar uma enzima nessa jogada, essa catálise, a velocidade aumenta infinitamente. E isso possibilita que a gente tenha a vida em escala de tempo útil, certo? Então, espero que tenha ficado claro aqui a diferença de ser termodinamicamente favorável e acontecer em alta velocidade. Bom, de novo, né, eu falei para vocês que a maioria das enzimas são proteínas. Por que a maioria? Porque, de novo, nós temos ribozimas, certo? Que são RNAs catalíticos. Enzimas que têm uma atividade catalítica depende muito de conformação
nativa. O que é conformação nativa? É a conformação correta para que ela desempenhe sua função. Qualquer alteração de conformação pode influenciar na atividade dessa enzima, positiva ou negativamente, certo? Então, lembrando das escalas estruturais, rapidamente, a gente tem a estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, a secundária, que assume alguns padrões, tipo alfa-hélice, a terciária, que é uma cadeia polipeptídica, e muitas enzimas só têm até a estrutura terciária, portanto são monômeros, a gente usa essa nomenclatura, e a estrutura quaternária, onde a gente tem mais de uma subunidade. Nesse caso, 4 subunidades, então é um tetrâmero, certo? Bom, características gerais de uma enzima, pessoal. Então, número 1, velocidade de reação aumentada. Não, de novo, enzimas aceleram a velocidade de reações químicas. Na escala de 10 na 6 a 10 na 12 ou até maior que isso, comparado com uma reação sem catalisador. 2, elas funcionam em condições de reações mais brandas do que catálise química, né? Repetindo, bem menor que 100 graus Celsius, pressão atmosférica, pH neutro ou pHs não tão extremos. 3, alta especificidade ao substrato. Então, estou repetindo de novo. Basicamente é isso, gente. Olha só essa enzima, alguns grupos químicos que ela tem aqui e o substrato. Então, a gente tem uma alta especificidade, certo? Positivo com negativo. Ou seja, a gente tem, entre aspas, um bom encaixe, uma alta especificidade, ao ponto de que algumas enzimas só se ligam a este substrato e a nenhum outro que a gente coloque aqui no nosso tubo de ensaio, certo? Se a gente fizer, por exemplo, uma síntese química de proteína, então o que é sintetizar uma proteína? É pegar um pool de aminoácidos e ligar um ao outro, certo? A gente vai formar uma proteína. Então, no laboratório, uma síntese química, a gente consegue fazer uma proteína de até 200 resíduos de aminoácidos com vários erros, vamos dizer assim, certo? Então, ao longo dessa síntese de 200 resíduos, alguns entram no lugar errado e etc. Na nossa célula, a gente sintetiza proteínas toda hora pelo ribossomo de até 1000 resíduos ou até maior, com pouquíssimo erro, quase nenhum erro. Isso representa o quanto a catálise enzimática, o quanto enzimas são eficientes, com alta especificidade, alta velocidade, certo? É só para dar um exemplo. Além disso, as enzimas são capazes de serem reguladas, finamente reguladas. A gente vai ver isso mais para frente. Então, se eu variar, por exemplo, a concentração de substrato, de produto ou outras substâncias, no caso cofatores, eu posso regular a velocidade dessa enzima. Eu posso fazer um controle alostérico dessa enzima, a gente vai ver o que é alosterismo, o que é controle alostérico. Através de modificações covalentes nessa enzima, eu posso alterar a atividade para positiva ou negativamente. Eu posso variar a síntese dessa enzima, ou seja, as enzimas nas nossas células são sintetizadas, obviamente, certo? Pelos ribossomos. Então, eu posso controlar a atividade de uma enzima simplesmente controlando a produção ou não dela, certo? É outro ponto de regulação. Então, esses 3 tipos de regulação a gente vai ver na última aula desse bloco de enzimas, certo? Então, como elas realmente funcionam e como essas enzimas catalisam as reações, pessoal? Elas favorecem um ambiente específico onde uma dada reação possa ocorrer mais rapidamente. De novo, a gente está falando que enzimas aceleram reações, tá? Então, essa definição está ficando cada vez mais repetitiva. E onde, como isso acontece, a gente vai ver agora. Esse ambiente específico que a gente acabou de falar, o nome desse ambiente específico é sítio ativo. O sítio ativo é o local da enzima onde uma dada reação é energeticamente mais favorável,
certo? Então, olhando essa enzima, de novo, uma estrutura terciária, um monômero, aqui está o sítio ativo e aqui está o substrato ligado ao sítio ativo, certo? Então, o substrato é a molécula que se liga ao sítio ativo e essa ligação é extremamente específica, tá? Então, se a gente olhar esse substrato, a gente tem aqui um resíduo de serina e um resíduo de histidina fazendo contato com esse substrato. Qualquer mutação, por exemplo, se eu mutar essa serina por uma glicina, essa enzima já não funciona mais. Então é altamente específico, pessoal. Essas ligações dos aminoácidos do sítio ativo com substratos são altamente específicas. E qualquer mutação nesses aminoácidos pode alterar completamente a ligação ao substrato e assim a atividade dessa enzima. Então, pessoal, essa é a lei que tem que entrar na cabeça de vocês. Enzimas não alteram o equilíbrio das reações. Na aula de termodinâmica, vocês viram constante de equilíbrio. Se eu pegar a constante de equilíbrio para uma reação padrão sem enzima e a constante de equilíbrio para a mesma reação, mas adicionando uma enzima, o equilíbrio continua o mesmo, certo? Ou seja, uma reação indo de A para B, de novo, reversível. Constante de equilíbrio é a concentração de B sobre concentração de A. Vamos supor que essa constante é 100 na ausência de uma enzima. Na presença, continua 100. Então, enzimas não alteram o equilíbrio das reações, certo? Então vamos lá. Esse aqui, pessoal, é um gráfico chamado de gráfico de coordenadas, onde a gente relaciona o tempo da reação com a energia livre, o G, certo? Que também já vocês já conhecem esse termo, energia livre de Gibbs, certo? Aqui é o estado basal, onde eu tenho o substrato, e aqui o final, onde eu tenho o produto, ok? Vejam que para eu converter um substrato a um produto, eu preciso romper uma barreira energética. Vocês estão vendo aqui, certo? O nome dessa barreira é o estado de transição, certo? Então eu tenho um estado de transição de alta energia livre e depois eu tenho uma queda brusca para formar meu produto. O que a gente tem que observar aqui? Que a energia do produto é menor do que a do substrato. Foi o que vocês viram na aula de termodinâmica. Então, para que uma reação seja termodinamicamente favorável, a energia livre do produto deve ser menor que a do substrato, que é o que acontece aqui. Então, essa é uma reação termodinamicamente favorável. Mas a gente precisa romper essa montanha energética aqui, ok? Então, o estado basal é o ponto inicial da reação. O estado de transição é o momento onde a passagem para o estado de produto ou substrato é igualmente provável. Ou seja, é o pico da montanha. Então, para você cair para esse lado ou para esse lado, a chance é a mesma. Esse é o estado de transição. E a energia de ativação é a diferença entre os níveis de energia do estado basal e o estado de transição. Então, a diferença dessa energia para essa energia é a energia de ativação ΔG mais aqui no caso. Depende do livro, tá, pessoal? Isso é só nomenclatura. Ou seja, quanto maior o ΔG mais aqui, ou a energia de ativação, maior é a barreira energética que a gente precisa vencer para transformar substrato em produto. Ok? Por fim, ΔG zero linha é a variação total de energia livre padrão de substrato para produto, que é essa energia aqui, certo? Então, se eu comparar a energia livre do produto e a do substrato e subtrair, eu tenho um ΔG zero linha, que também vocês já viram. Ou seja, se esse ΔG é negativo, reação termodinamicamente favorável. Então, pessoal, se enzimas não alteram constante de equilíbrio de uma reação, isso tem que ficar bem claro, o que elas fazem? Aceleram reações. Então, pessoal,
Resumindo tudo, a única função de uma enzima é acelerar uma reação química. Ponto. Essa é a função de uma enzima. É para isso que elas existem nas nossas células. Para acelerar esse montão de reações que a gente faz a todo momento. Então, olha só. Um gráfico mostrando a progressão da reação. E aqui nesse eixo a energia. Indo de A para P, substrato, produto. Estado de transição. Então, essa aqui é uma reação não catalisada. Então, a energia de ativação de uma reação não catalisada por uma enzima. Se a gente olhar a mesma reação catalisada por uma enzima, o que aconteceria é isso aqui. Vocês estão vendo que, número 1, a energia livre do substrato é a mesma. A energia livre do produto é a mesma. Então, a enzima não está interferindo nada nisso. Ela só está fazendo o quê? Diminuindo a energia de ativação. Ou seja, se eu consigo diminuir essa barreira energética, eu consigo acelerar uma reação. Vocês concordam comigo? Quanto mais eu diminuir essa montanha energética, mais rápido essa reação vai acontecer. Então, enzimas atuam justamente diminuindo a energia de ativação. E aqui, de novo, ΔG, que é a diferença de energia livre do produto menos a energia livre do substrato. Continuando aqui, pessoal, um ΔG. Variação da energia livre. De novo, se isso for negativa, uma reação termodinamicamente favorável, certo? Supondo que a gente dê números para as energias livres aqui. Então, 5 é a energia livre desse produto e 10 é a energia livre desse substrato. ΔG disso é a energia livre de P menos a energia livre de A. Quanto daria isso? 5 menos 10 menos 5. Isso quer dizer que ΔG menor que zero, lógico, menos 5, e é uma reação espontânea termodinamicamente favorável. Um exemplo clássico, em que o Thiago já deu também na aula de termodinâmica, é a hidrólise de ATP dando ADP e PI. Essa reação tem um ΔG de menos 7 quilocalorias por mol. Portanto, uma reação espontânea termodinamicamente favorável. Certo? Então, pessoal, dentre dos objetivos, basicamente nessa primeira videoaula, a gente entendeu um pouquinho como as enzimas funcionam, certo? Como elas funcionam, qual a função de uma enzima, no fim das contas, acelerar a velocidade de uma dada reação, como reduzindo a energia de ativação, reduzindo a barreira energética para que o substrato seja convertido em produto. E elas não alteram o equilíbrio das reações, certo? Então, pessoal, basicamente são os pontos que precisam ficar claros a partir dessa primeira videoaula, ok? Então, vejo vocês na próxima.